Olá, como vai? Meu nome é Fernando Padilha. Eu quero hoje compartilhar uma palavra com você. Esta palavra eu quero falar sobre a igreja, que é o assunto que Deus tem colocado no meu coração. Eu fui levantado por Deus para falar sobre a igreja. A igreja é algo muito elevado e é preciso que se fale sobre ela. Ela é muito importante nas nossas vidas. Aqui em Efésios 3, versículo 10 e 11, nós lemos o seguinte: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Alguma coisa que nós precisamos saber sobre a igreja e que você precisa saber também. Não deixe para amanhã, não vai na conversa dos outros, você dará conta de si mesmo a Deus, aproveite a inteligência que Deus te deu e esteja certo daquilo que você segue, daquilo que você defende, esteja certo da sua fé. E toda fé precisa ser baseada na palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, que é o documento que Deus enviou para nós, por isso se chama testamento. É o documento dos crentes, da graça, da nova aliança. Então, primeira coisa que você precisa saber sobre a igreja é o eterno propósito de Deus. A igreja não é algo da vontade humana. A igreja não foi algo que o homem idealizou. A igreja é algo que Deus idealizou desde a eternidade na pessoa do seu Filho Jesus. Então, por isso, a igreja se reveste de grande importância. Você não pode seguir qualquer coisa por aí. Você não pode seguir um grupo só porque ele está dizendo aleluia, glória a Deus, está com a Bíblia na mão. Você precisa conhecer os fundamentos, as bases, as verdades concretas da igreja. Senão você vai seguir qualquer coisa por aí, como muitos fazem. Às vezes você está seguindo uma divisão, algo criado pelo homem, e você não sabe. Mas você tem tudo para saber, porque você tem um documento. Você tem uma Bíblia aí na sua casa. Se você tem, você não tem desculpa mais, porque você tem um documento de Deus nas suas mãos. Então, em primeiro lugar, a igreja é a vontade de Deus. Tudo que você tem que fazer na sua vida é ajudar esse projeto. Qual a vontade de Deus? Alguém pergunta. Qual a vontade de Deus para a minha vida? Ser a igreja. Por que Deus me salvou? Para ir para o céu? Não. Ele te salvou para a igreja. Porque Ele quer a igreja para mostrar ao mundo espiritual, a sua multiforme sabedoria, a sua glória, seu poder, sua pessoa. Ele quer se tornar conhecido através da igreja. A igreja é a sua expressão. A igreja é a vontade de Deus. O céu é seu destino. Depois você morrer, deixa o céu para lá. Vai acontecer na sua vida. Mas o que você precisa se preocupar agora, é ser a igreja. Amar a igreja, ajudar a igreja, contribuir com a igreja, fazer com que a igreja seja conhecida. Certo? E a segunda coisa sobre a igreja? A igreja, segundo a palavra de Deus, é o corpo de Cristo. Está aqui em Efésios 1, versículos 22 e 23. E pôs todas as coisas, falando sobre Deus, Deus quer a igreja e colocou todas as coisas debaixo dos pés do Senhor Jesus, para que Ele seja o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Em primeiro lugar,
a igreja é a vontade de Deus. Segundo lugar, a igreja é o corpo de Cristo. O que significa isso? A igreja é a expressão de Cristo hoje. É o próprio Cristo. Paulo perseguia a igreja e Jesus disse, por que você me persegue? Porque Jesus não nasceu quando Maria deu à luz aquele menino. Não. Aquele era um corpo no qual Jesus veio, o Messias, a terceira pessoa da triunidade, e entrou nele, se encarnou nele. Deus se aprisionou em Jesus. Por isso que a Bíblia diz que toda divindade habitava em Jesus. Então, esse Deus todo-poderoso, na pessoa de Jesus, habitou naquele corpo. Então, ele tinha um corpo único, um corpo individual. Mas ele disse, não, mas eu quero encher toda a terra com esta glória, eu quero que a igreja seja a expressão ampla em todo o planeta Terra. Então eu vou dar para ela um corpo coletivo, e esse corpo chama-se igreja. Por isso que Deus ressuscitou Jesus, mandou aquele grupo pequeno ficar em Jerusalém, até que o Espírito voltasse. E Jesus disse, vocês fiquem porque eu vou e eu volto para vocês. E no dia do Pentecoste veio e entrou na igreja. Corpo coletivo. Então toda pessoa que recebe Jesus, recebe esse Espírito. Quando você é salvo, você recebe o Espírito de Cristo para se tornar o corpo dele. E esse corpo então está crescendo em toda a terra. Vai encher toda a terra, o corpo de Cristo. Porque toda a terra será dominada pelo poder de Deus. Então, creia nisso. A igreja é o corpo de Cristo. Então, se você tem esta verdade concreta no seu coração, se você crê nisso, se você entende isso, olha como você deve se comportar nesse mundo, como corpo de Cristo. Uma pessoa santa, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que ama a igreja, porque você não será sozinho, sem o grupo. É como um corpo, a igreja é comparada a um corpo humano. Então na igreja você vai ter os dons espirituais, pessoas levantadas por Deus para falar a verdade, pessoas levantadas por Deus para trazer a cura para os irmãos. Enfim, ali Deus vai trabalhar você. Então você precisa ser a igreja, precisa estar na igreja, precisa se reunir, ter comunhão. Nosso Deus é o Deus da comunhão. E Ele ama a comunhão dos irmãos. Então você precisa disso, porque a igreja é um corpo. Em terceiro lugar, a igreja, diz Paulo a Timóteo, está aqui em Timóteo 3, é a casa de Deus, a casa viva do Deus vivo. Diz aqui, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aleluia! A igreja é a casa de Deus, a coluna, o baluarte da verdade. Só a igreja tem toda a verdade de Deus. Por isso que eu preciso estar na igreja. Por isso que você precisa estar na igreja. Ela é a vontade de Deus, ela é o corpo de Cristo, e ela é a morada do Deus vivo. E ela é a coluna onde Deus depositou toda a sua verdade para ser espalhada pelo mundo. O mundo está cheio de mentira, de enganos até meio evangélico. Há muita gente sendo enganada, há muita gente enganando para ganhar dinheiro, para ganhar status, para ser o que não é, que não deveria ser. Porque todos nós, todos os crentes, foi nivelados pela cruz, para estar debaixo da cabeça que é Jesus, para ser dominado por Jesus e ser ligado uns aos outros em amor, uns cuidando dos outros. Essa deve ser a nossa função. Não eu querer ganhar dinheiro, dominar, ter status, ser isso ou ser aquilo. Não. Eu não quero ser nada mais do que um servo na casa de Deus. Um vaso de honra nessa casa, humilde,
sendo usado por Deus com todo o poder que Ele puder me dar, quiser me dar, para servir. E toda autoridade na igreja nasce do servir. Quanto mais servo, quanto mais vida de Deus você tem, mais você é de Deus, mais você é precioso, mais você tem a autoridade de Deus, porque é a presença de Deus em cada um de nós que traz essa autoridade. Não é porque eu estudo, porque eu tenho um cargo, porque eu fui votado, alguém me escolheu. O homem não tem que escolher ninguém. Na igreja é Deus que levanta, e quando você se acha sendo, porque é o Espírito que te faz ser. Se você tiver que ser profeta, um pastor, um evangelista, é Ele que te faz ser. E você se sente sendo. E os irmãos em volta começam a reconhecer que você é um evangelista, que você é um mestre na palavra. Você não estudou para isso, não pediu para isso, mas você se acha sendo pela profundidade do Espírito. E pelo poder que você tem nas suas palavras, porque Ele te levantou. Nenhuma faculdade, nenhum livro, nenhum professor vai te dar isso. Isso nasce de dentro para fora, porque é um mover do Espírito. E você vai falar com autoridade de quem fala em nome de Deus. É a vontade de Deus a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. E a igreja é a casa do Deus vivo. Queridos, isto é impressionante. Impressionante. Agora, de qual igreja eu estou falando? Melhor, que igreja você pertence? Para que você saiba a verdade, você tem que fazer perguntas. E eu quero fazer umas perguntas para você e você me responde, porque, segundo o que você me respondeu, eu sei se você está na verdadeira ou na falsa. Porque existem 30 mil igrejas. 30 mil, mais ou menos, porque todo dia surge. Agora, só existe uma verdadeira. É terrível falar isso. Você acha que eu tenho alegria em dizer isto? Eu tenho tristeza, angústia no meu coração de ver isso. Agora você que tem que decidir. E eu não culpo você. Eu também estive lá, numa divisão, e trabalhei pela divisão. Porque eu achava que era a igreja, até que o Senhor me revelou a igreja. Então existe uma igreja e ela está aqui, ó. Assim como esta Bíblia fala de um Jesus, de um Deus, de um Espírito, fala também de uma igreja. É dessa igreja que está aqui que eu estou falando. E você está onde? Então a pergunta é simples. Onde sua igreja surgiu? Em que país? Faça essa pergunta lá se você não sabe. Em que cidade ela nasceu? Quando ela nasceu? Quem foi que pôs nome nela? Porque se você vier para esta que está aqui, nasceu em Israel. Deus fez todo aquele trabalho com o povo judeu para trazer uma nação filha de Abraão, para daquela nação nascer Jesus, profetizado. Jesus não saiu de Israel. Ele andou pelas aldeias, pelas cidades de Israel. E esta igreja nasceu no dia de Pentecoste, em Jerusalém. E o autor dela chama-se Jesus, judeu. Ele é judeu. E ele chamou esse povo, que somos nós, de igreja. Agora, se você está num grupo que nasceu no Brasil, nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar na Inglaterra, na China, e se esse grupo que você está, alguém deu nome, não pode ser a igreja. Não pode ser.
Então você está numa divisão. Alguém que poderia ser da igreja, na neutralidade das denominações, na cidade, pregando a unidade, porque a igreja ela tem como parâmetro, como base a unidade. A verdadeira igreja não pode se dividir. Então, se ela não pode se dividir, não pode existir outra. Se ela pudesse se dividir, então dividia, uma é um nome, outro nome, tá? Foi o que fizeram. Mas fizeram pela sua própria conta, porque o autor da igreja diz que ela não pode ser dividida, porque ela traz a essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a sua unidade. É só você lá ler sobre o autor, lá em João 17, quando ele, antes da morte, ora ao Pai pedindo isso, dizendo: Pai, eu quero que todos que vierem a mim, creem em mim, sejam um, perfeitos na unidade. E esta glória que eu tenho contigo de ser um, eu dei a eles, para que eles sejam um em nós, tu em mim, eu neles e eles em nós. Jesus trouxe a igreja para dentro da unidade de Deus. Eu não preciso desenhar isso para você, porque está escrito aí no seu documento. E você pode abrir agora e conferir. Você tem que concordar comigo ou discordar. E eu quero isso, eu quero que você me julgue pela palavra que eu estou pregando. Eu sou responsável pelo que eu digo, porque eu fui levantado por Deus, para falar essas verdades. A unidade é próprio da verdadeira igreja. Há denominações por aí que surgiram, que já se dividiram 10, 20, 30, 40, 50, 100 vezes. A própria Igreja Católica, que foi a primeira divisão que surgiu, já se dividiu. Católica, romana, anglicana, católica ortodoxa, e foi dividindo. E todas as divisões que estão aí nasceram dela. Mas a verdadeira igreja, que foi martirizada, que foi perseguida, muitos mortos, nunca deixou de existir, porque a marca dela é a marca da eternidade. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Hoje, depois de 2000 anos, eu estou aqui falando sobre ela, porque ela não morre. Não morre, são poucos que vêm, mas muitos no mundo todo já estão vindo para que esta igreja seja novamente vista pelo mundo todo. Então, queridos, você precisa fazer essas perguntas. Perguntas. A igreja é como Eva. Eva saiu de Adão, traz a natureza de Adão. Só é Eva se for Adão. Se tiver alguma coisa em Eva que não veio de Adão, não pode ficar em Eva.